Alô galera do canal Vasco em Análise. Hoje quarta-feira, o Payet chegou de manhã no aeroporto, muito bem recepcionado pela nossa torcida, bastante gente lá para aguardar o francês. E agora a gente tem que pensar o seguinte, é Payet mais 10. Temos que saber agora qual posição que ele vai jogar, se vai jogar como o meia clássico, como um criador e também atacante, como um atacante por fora, construindo pelo meio. Isso aí a gente vai ver nos treinamentos do Ramon Dias, né? O que o Ramon Dias vai fazer para encaixar o Payet no time, ou melhor, para encaixar o resto do time com o Payet, porque a grande contratação do Vasco. O Vasco já tinha que ter contratado essa cereja do bolo, esse bom jogador, há muito tempo. Payet veio agora, faltando uma partida para acabar o primeiro turno, tem o segundo turno inteirinho para a gente fugir do rebaixamento, e friso aqui, né? Sempre aquela reclamação de que ele tinha que ter vindo antes para a gente disputar título, né? Bom, dito isso aí, o Dimitri Payet é um belíssimo jogador que chegou hoje aí, que vai começar a treinar, vai fazer exames médicos, assinar um contrato definitivo, começar a treinar para jogar. A gente tem que pensar agora no seguinte, o Vasco tem que contratar um lateral direito. O Pumita não é o cara que a gente estava pensando, parece que ele fica em transe, não tem garra, não tem disposição, não é um jogador que pode jogar no Vasco. A gente precisa de um lateral maior, melhor, com mais vibração, com mais força de vontade, com mais vascainidade, né? Na zaga a gente tem o Léo, tem o Medel e o Pumita. Falta um zagueiro bom para reserva, ou dois, pelo menos um ou dois. O Capasso, que é o primeiro reserva do Medel ou do Léo Pelé, joga pelos dois lados. E a gente precisa contratar um outro zagueiro que jogue pelos dois lados, ou pelo menos pelo lado esquerdo. Que os zagueiros têm mais dificuldade de jogar pelo lado esquerdo, né? O antigo central. E a gente precisa contratar pelo menos um zagueiro, mas o ideal seriam dois zagueiros, né? O Piton também, eu tenho notado que ele está sem garra, sem disposição. Não é à toa que o Corinthians bicou ele, né? Ele é o melhor cruzador do Campeonato Brasileiro, ele tem um bom nível de futebol, tem passes bons, bom domínio, mas outro jogador que entra em transe. Parece que os caras ficam escutando alguma música clássica, param no jogo e não tem a disposição que o Vasco precisa para ganhar jogos, para disputar agora, para não cair, quanto mais para disputar títulos ano que vem. Na primeira volância, como o Medel está jogando como zagueiro, a gente ainda precisa de um volante pelo menos, ou dois. Primeiro volante, marcador, porque o Jair não é esse cara, primeiro volante, e o Zé Gabriel é pouco, que faz as funções do primeiro volante. Então, dois primeiros volantes, ou então um volante de marcação urgente, falta no Vasco. Pela esquerda e pela direita no meio de campo, pela esquerda a gente tem o Praxedes e o Marlon, e a gente tem o Paulinho pela direita. Eu acho que a gente poderia contratar um jogador do meio de campo pela direita, que faça a função do 8 também, né? Que volte para ajudar no 5 e apoie o 10. Já falei isso aqui em outros vídeos, não vou ficar sendo repetitivo aqui, porque é a mesma ladainha que eu venho dizendo. Então, se o Dimitri for jogar como atacante, a gente precisa realmente de um cara que faça a função de 10. Se o Dimitri vier jogar na função de 10, criando o armador clássico e tal, a gente precisa do 8. Então, de qualquer maneira, pelo menos um para a reserva do Paulinho, a gente precisa. Esquecidos dos goleiros, a gente está muito bem de goleiros, não há necessidade de falar de goleiros. Tanto o Léo Jardim, que o pessoal critica demais, e eu discordo, porque é um belíssimo goleiro, faz defesas milagrosas, mas no Vasco, o Vascaíno é um pouco esquizofrênico, né? Quem está fora que é o melhor, né? Quem não está jogando é o melhor, quem está em campo é o pior. Sempre foi assim, sempre vai ser. É uma esquizofrenia declarada do vascaíno. E no ataque, a gente está bem. Tem o Sebastião Ferreira, que faz a função de atacante por fora, faz por dentro e também pode jogar de fixo. E o Verratti, apesar de ser um zagueiro ficção, como eu brinco aqui, ele sai bastante, saiu
bastante contra o Grêmio, buscando o jogo. Contra o Corinthians, contra o Bragantino também. Saiu bastante para buscar o jogo. Tabelou, abriu espaços, indo para um lado para abrir espaço para o outro. Gostei bastante do Verratti. Então ele pode fazer a função tanto de centroavantão como de ficção. Ou melhor, como de atacante que cai um pouco mais pelas pontas, né? Deixando um espaço ali para quem vai entrar. Muitos times jogam assim. Eu lembro que o Fred, com o Abel no Fluminense, saía muito da área, deixando um espaço, os backs acompanhavam ele e deixavam um espaço atrás. Isso aí o Abel fazia, e a gente pode fazer isso aí também, porque todo time tem que ter variações, né? Essa história que o Vasco, vamos jogar no 4-4-2, 4-3-3, não. Durante um jogo a gente pode variar várias vezes, vários esquemas táticos no decorrer do tempo, que a gente criou, ou então a possibilidade que o adversário dá pra gente. Às vezes tem um lateral dos caras que está indo demais, a gente bota uma superioridade numérica naquele espaço lá, para pegar as costas do lateral, um zagueiro que está indo demais, um zagueiro que está entrando, tá entrando muito, o zagueiro está entrando muito na área dos caras do adversário, tabelinha mais no meio do nossa meia-lua de ataque, chute pro gol dali, então isso tem que ser treinado. Esse é o ponto, né? Com relação ao Vasco. Falei em outros vídeos também que o Vasco não pode virar SAF do Botafogo, ou seja, preparar jogadores para vender e para que desfalque o Vasco. O Botafogo já fez isso com o Jefinho, o time está jogando bem, ninguém reclamou. Está agora pensando em fazer com o PR goleiro e com o Adrielson. E agora eu escutei notícias que ele quer fazer isso com o Gustavo Sauer. Ou seja, o Vasco tem que ficar atento para que não pegue os nossos jogadores que estão agora despontando, que estejam fazendo gol, jogando bem, para colocar lá para fora, para que o Vasco fique fragilizado aqui no Campeonato Brasileiro. Então é muito importante que a gente venha reclamar disso, caso ocorra alguma situação dessa, como está acontecendo no Botafogo. E para fechar aqui, o Vasco tem que fazer um esquema legal para o Dimitri, para ele não jogar qualquer partida, para não estourar o rapaz. Ele tem 36 anos de idade, um veterano, tem muita qualidade, mas não é todo jogo que ele vai jogar. A gente pode ele pode fazer 3 jogos a cada 15 dias e não 4. Ou então 2 jogos em cada 15 dias, né? Um por semana, nos jogos mais difíceis e tal. Botar camisa para vender desse cara, dar um carinho nele especial, fazer com que ele pegue energia com o Vascaíno, que o Vascaíno pegue energia com ele, porque como ele foi um ídolo no Olympique de Marseille, ele pode não se tornar um ídolo que talvez não tenha tempo. Um ídolo é título, é tempo, é amor, mas pode ser um jogador que a gente venha a gostar bastante, como foi o caso do Nenê. Que o Nenê não é aquele ídolo como foi o Edmundo, Roberto Dinamite, Romário e tal, mas todo torcedor do Vasco gosta do Nenê. Então fico por aqui. Vamos ver agora os treinamentos de hoje, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, porque o Vascão joga domingo, às 11 horas do Maracanã, contra o Galo, no Maracanã. Se gostou do conteúdo, dá o like, se inscreva no canal, plataformas TikTok e Kawaii. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Vasco em Análise, aqui Marcelo falando.